aqueles medicamentos usados mais de forma prática e como a gente usa, como a gente prescreve, por que que a gente prescreve, e eu acho isso importante. Todos os medicamentos assim do dia a dia, né? Então, é uma aula que dá para depois fazer uma listinha para poder usar e, e se dar conta daquilo que a gente tem a necessidade de usar na prática, né? O, tudo depende muito do que a gente vai usar, do porte da cirurgia, né? Pode ser uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia de pequeno porte, de médio porte, depende do grau de, de dano ao tecido, do grau de exposição que o paciente vai sofrer, né? A nossa intervenção na morbidade cirúrgica vai depender da medicação que a gente vai poder controlar. Eu vou falar basicamente das medicações pós-operatórias. Existe alguma forma, eu só vou falar de uma medicação pré-operatória, que é um corticoide, que às vezes eu uso de forma pré-operatória, né? A gente já vai entender por que usar um corticoide. E deixa eu botar para carregar aqui. E existem medicações pré-operatórias que podem ser dadas, por exemplo, às vezes tu pode fazer um tratamento com um antibiótico prévio, tu pode usar algum tipo de benzodiazepínico antes do procedimento também, né? São algumas coisas que tu pode usar de forma pré-operatória. Então, tem cirurgias, tem procedimentos que a gente vai, como esse, que a gente vai trabalhar basicamente com sindesmótomo. A gente vai trabalhar basicamente com sindesmótomo, vai botar o sindesmótomo, as duas raízes vão sair, tá beleza, tudo certo, né? Sem muito mistério, né? Existem outros procedimentos que no quarto ano vocês vão ter a oportunidade de fazer quando aparecer, que são os procedimentos de tecido mole, como por exemplo nesse caso, essas lesões de tecido mole, elas podem ser, por exemplo, pediculadas, né? Quando tem um pedículo que tu consegue facilmente removê-las, ou césseis, quando elas são bem inseridas assim, né? Mas isso aqui era uma lesão pediculada, não tinha origem, até tinha uma origem intraóssea. Todo o material a gente manda para exame histopatológico, né? Foi bem tranquilo de tirar, porque era uma lesão pediculada, só tinha um pedículo aqui que foi facilmente removido por ali, mandada para exame histopatológico e um diagnóstico até de plasmocitoma, né? O que requereu que o paciente fizesse outros tipos de exames para pesquisa de mieloma múltiplo, de outras alterações, por que estava com esse plasmocitoma na cavidade bucal, né? Então, são procedimentos simples que vão demandar, basicamente, analgésicos ditos não opioides, né? Porque a gente pode usar, sim, analgésicos opioides, analgésicos derivados da morfina, né? São os chamados analgésicos opioides, né? Então, quando a gente fala de paracetamol, de dipirona, a gente fala de analgésico não opioide. Basicamente, a gente vai usar, então, o paracetamol, que pode ser de 500 ou de 750. Ambos a gente vai usar de 6 em 6 horas, tá? O de 500 pode ser utilizado de 6 em 6, de 4 em 4, até pode. Mas basicamente a gente vai usar ambos de 6 em 6 horas, né? E normalmente eu coloco assim. Então, aproveitar aqui, vamos pegar um documento do Word, que a gente vai botando aos poucos. Eu procuro fazer. Você já deve ter tido. Alguém pode botar no chat aí se já tiveram aula de farmácia sobre como fazer uma prescrição, tá? Aí depois, quando alguém me responder, aí eu escrevo aqui da forma como fazer. Como fazer uma prescrição. Vamos ver. Sim, já um pouco, né? Então a gente vai ter basicamente o nome do paciente, né? Aqui em cima, João da Silva. Aqui embaixo a gente vai botar a via de administração, que a gente vai botar uso oral, ou tem gente que escreve via oral. Aí eu não sei exatamente a forma como a Maria Marta ensinou.
existe mais antigamente, eu me incluo, apesar de não ser tão antigo, mas eu me incluo nos antigamente de quem escreve uso interno, né? Mas eu sei que já está em desuso isso, e não é para eu ficar falando que é para botar uso interno, mas eu acabo escrevendo automaticamente. E aí a gente vai escrever o paracetamol, a gente vai botar 750 miligramas, vai botar um traço e vai botar a quantidade de comprimidos, 10 comprimidos. E embaixo a gente vai botar como vai prescrever. Tomar um comprimido de 8... Aí tem gente que bota 8 em 8 horas, que é o que eu faço. Né? Tem gente que escreve de 8 em 8 horas, que pode ser também. Né? Eu escrevo por 2 dias, ou enquanto houver dor. Isso na prática, todo ano perguntam: ah, paracetamol é quanto tempo? Porque o antibiótico a gente tem que dar num tempo adequado, né? A gente tem que dar, pelo azitromicina, a gente teria que dar de 3 a 5 dias. Amoxicilina, clindamicina, 7, 10, 14 dias, mas no mínimo 7, né? Alguns antibióticos, no mínimo 7. Né? O paracetamol, a gente não tem muita regra, né? Eu escrevo por 2 dias ou enquanto houver dor, certo? Aí sempre tem alguém que diz assim, ah, mas se ele está tomando, ele não vai ter mais dor. Como é que ele vai saber se vai ter dor se ele está tomando o remédio? Tia, não dá para complicar muito com essa história. É paracetamol por 2 dias ou enquanto estiver doendo. E vai parando de tomar, certo? Sem muito mistério, sem muita complicação, certo? Desculpa, o 8 ficou na cabeça, tá? É 6, né? Tá. 6 em 6 horas por 2 dias ou enquanto houver dor, tá? Na parte do anti-inflamatório, que a gente já vai chegar ali, que eu vou falar agora, que eu já estou falando sobre isso, vamos botar, por exemplo, ibuprofeno. O ibuprofeno ele pode ser de 600 ou de 400, tá? Até de 300. Aqui a gente vai tomar um comprimido de 8 em 8 horas por 3 dias. Aqui no anti-inflamatório, a gente tem que ter alguns cuidados. Eu já vou chegar lá, mas já vou falar o que eu estou falando aqui agora. A gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, a gente não pode... Eu não gosto, em cirurgia odontológica, de passar de 3 dias do uso de anti-inflamatório não esteroidal, que é nesse caso, que a gente às vezes chama assim, né, de AINE. AINE, que seria anti-inflamatório não esteroidal. Eu não gosto de passar de 3 dias, porque assim, a gente estudou um pouco na parte do reparo alveolar, a gente tem na fase de qualquer dano tecidual, tu tem uma fase inicial, que é uma fase inflamatória, né? Depois tu tem uma fase e essa fase inflamatória de reparo, vamos pensar num dano tecidual, a pessoa vai lá e tomou um soco no rosto, fez uma cirurgia que cortou a gengiva, abriu, fez uma osteotomia no osso, um dano tecidual. Tu tem uma fase, a primeira fase chama-se fase inflamatória. E essa fase inflamatória, ela dura 2 dias, 3 dias, certo? E depois já começa a fazer uma transição para uma fase que se chama fase de proliferação, né? Que aí vai durar algumas semanas, dependendo do tecido, dependendo do dano, né? Alguns dias, semanas. E depois entra na terceira fase, que é uma fase de remodelamento. Então, essa fase inflamatória, ela dura 1, 2, 3 dias, certo? Então, em cirurgia odontológica, eu uso anti-inflamatório não esteroidal, AINE, como está escrito aqui, por 3 dias no máximo, certo? Ah, mas vou me dizer, eu fiz uma cirurgia no ombro, no joelho e fiquei usando anti-inflamatório por 7 dias. Bom, eu fiquei usando anti-inflamatório quando eu fiz uma cirurgia no joelho, o médico me deu por 10 dias, certo? Por quê? Uma que
no joelho, na medida que eu era orientado ainda a botar o pé no chão, a mexer, eu retroalimentava um pouco o trauma. Ok. Só que tem uma coisa que se chama, vocês já viram, que se chama ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2, que a ciclooxigenase 1 ela é muito influencia na produção do muco gástrico, né? E a ciclooxigenase 2, essa sim mais relacionada aos mediadores inflamatórios. E quando a gente tem uma inibição, né, da COX-1, a gente pode ter efeitos gastrointestinais significativos, certo? Então, eu não gosto de usar anti-inflamatório em cirurgia odontológica por mais de 3 dias, certo? Só mais raríssimas vezes. Eu uso por mais de 3 dias. Uma explicação pela inibição da COX-1, que envolve o muco gástrico, e a outra explicação é pela sobrecarga renal também que existe, né? O anti-inflamatório é um veneno, digamos assim. Eu encaro assim, se eu pego um paciente idoso com 80 anos, tirei que toma diurético, antihipertensivo, inibidor do ECA, como o enalapril, né, da enzima conversora da angiotensina, como o enalapril, e que toma diurético, toma simvastatina por colesterol, que toma metformina para diabetes, já toma uma série de medicamentos, já tem diabetes, já tem alteração renal. Eu não posso dar anti-inflamatório para esse paciente, certo? Anti-inflamatório não esteroidal. Aí daqui a um pouco eu cogito usar um corticoide no pré-operatório, né? Ou ficar só no paracetamol, ou ficar só na dipirona. Aliás, se o paciente tem um problema, por exemplo, hepático, a gente deve ir para a dipirona e não no paracetamol. Enfim, eu dei uma viajada geral aqui, pode ter ficado talvez não tão claro, porque talvez vocês não tenham todos esses... Talvez não, com certeza vocês não têm todos esses conceitos na cabeça, eu sei, mas eu falei isso porque eu quero dizer o seguinte: paracetamol é de 6 em 6 por 2 dias enquanto houver dor. E anti-inflamatório não esteroidal, a gente vai dar no máximo por 3 dias. Eu acho exagero dar por mais dias, né? Por esses motivos que eu acabei de explicar, certo? Por isso que eu dei toda essa volta e só para dizer isso, né? Mas depois vocês processem todas essas informações na cabeça aí e aos poucos, ao longo das práticas, vocês vão processando e vão conseguir entender um pouco mais, certo? Bom, então o paracetamol é desse jeito. A gente deve evitar em paciente que tem problema hepático, tá? Paciente com ânsia. Muitas vezes o paciente com problema hepático tem uma indicação de não usar, ou tem uma contraindicação de usar o paracetamol. Existe o paracetamol gotas, que isso vocês vão aprender com calma depois, né? É uma gota por quilo de peso, no caso de criança e tal, enfim, isso aí são coisas que aos poucos vocês vão aprendendo. E se não tiver na ponta da língua, tem que consultar no celular ou na colinha para poder ir dali para frente. Eu considero o efeito analgésico da dipirona eu considero melhor do que o do paracetamol. Eu uso nas cirurgias que eu faço dipirona, eu uso, e ela é 500 de 6 em 6, e existe agora uma dipirona de 1 grama, né, de 1 grama de 6 em 6. Então, é de 1 grama de dipirona, 1 grama de 6 em 6 horas por 2 dias ou enquanto houver dor, né? E a dipirona, ela tem que ter alguma atenção em paciente com pressão baixa, não é o mais comum, né? Mas a dipirona baixa um pouco a pressão. E a dipirona tem que ter uma atenção porque tem muito paciente que é alérgico à dipirona, né? É uma pergunta clássica que tem que fazer em toda a primeira consulta, além de o que traz o senhor aqui, relacionado à queixa principal dele, o senhor toma algum remédio, tem algum problema de saúde, tem alergia a algum medicamento. Tem que perguntar. É bem comum o paciente ter alergia à dipirona, né? Então a gente tem que saber. Então pode ser 500 ou 1 grama, de 6 em 6 também. Se for 500 ou 1 grama, também é de 6 em 6. 1 grama de 6 em 6 também pode, assim como o paracetamol. Esses são os dois analgésicos não opioides que a gente vai usando, digamos assim. O paracetamol, mais fácil, mais simples do paciente encontrar no posto de saúde, por isso que a gente usa com frequência. Eu uso no consultório basicamente a dipirona de 1 grama, né? Que é incomparável, por mais que custe
9, 10, 12 reais, o paracetamol, o paciente pega no posto, né, não paga nada, e esses 10, 12, 15 reais fazem diferença sim, né, na vida, dependendo de cada pessoa, obviamente, né? E então a gente na faculdade a gente acaba priorizando muito a dipirona, desculpa, o paracetamol, mas eu gosto bastante de usar a dipirona. Paciente com problema hepático, preferência para dipirona. Saber que dipirona pode baixar a pressão e que é muito comum ter paciente alérgico à dipirona, certo? Aí tu pega um procedimento um pouquinho mais complexo, que tu faz odontodissecção, que tu faz um descolamento de mucosa, que tu começa a mexer um pouco mais no dente, faz osteotomia, a coisa está começando a complicar, e aí vocês podem perguntar, ou podem pensar, fiz osteotomia, mexi no osso, preciso dar antibiótico. Não é verdade. Não é verdade. Isso não é critério para tu dar antibiótico. Tocou no osso, antibiótico? Não. Não vai ser assim. Mas, nesse caso, a gente não deu. Mas tem situação que a gente vai dar, como a gente vai vendo aos poucos. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão eu só vou confundir mais ainda. Bom, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que já teve um descolamento mucoperiosteal, já teve uma osteotomia, já teve uma agressão um pouco maior. Então, não adianta só dar dipirona, né? Ou cirurgias assim, que tu tem um descolamento por lingual, que vocês vão poder fazer no 5º ano, sem dúvida que sim. A PUC, a cirurgia da PUC, não há dúvida que é a melhor cirurgia que tem no estado, porque vocês têm 6 semestres de cirurgia e vai dar para fazer muita coisa. Vocês estão recém no primeiro e nem com a prática do primeiro ainda, mas logo em seguida vamos ter. Porque eu também já estou louco para voltar também, né? Infelizmente só em setembro, vamos lá. E tu tem descolamentos, osteotomia para localizar o dente retido, exodontia. Então são procedimentos um pouco mais agressivos que além do analgésico não opioide vai precisar de um anti-inflamatório não esteroidal, né? E aí a gente pode usar o ibuprofeno, que é o que eu mais gosto de usar, que ele tem um grande efeito analgésico, um efeito muito bom, um efeito analgésico. Eu uso o de 600, mas existe de 300 e de 400. Agora, isso aqui, ó, que eu escrevi aqui, não é uma regra. Ele pode ser usado de 8 em 8 por 3 dias. Mas se eu olho, às vezes daqui a um pouco o paciente, ele não tem 85 anos. Não, mas ele tem 69, 68 anos. E está ali, toma alguns remédios, eu vejo que a cirurgia foi... Eu não preciso ter uma receita de bolo e dar de 8 em 8 por 3 dias. Eu digo, não. Para o senhor é assim, ó. Para o senhor vai tomar de 12 em 12 por 2 dias. Certo? Vai tomar menos. Por quê? Porque o anti-inflamatório ele também tem um efeito na dor. Tá na própria caixinha do medicamento. Contra dor e febre. Ele também tem um efeito analgésico. Ele também tem um efeito analgésico. Ele colabora. Então, se o paciente está tomando, por exemplo, de 6 em 6 horas o paracetamol, digamos que ele terminou a cirurgia meio-dia, tomou o paracetamol. O próximo paracetamol seria às 6 da tarde. E aí, até chegar às 6 da tarde, está doendo de novo. Aí, digamos assim, 2h30, ele está com dor. Bom, então vamos para o ibuprofeno. Aí daqui a um pouco já vai estar às 6 da tarde, já está na hora do paracetamol de novo. E daqui a um pouco na hora do ibuprofeno. E assim ele vai conseguir intercalar e controlar a dor ao longo do dia. Certo? E esse é o negócio. O anti-inflamatório associado ao analgésico, ele ajuda também na dor e ajuda também a diminuir, a minimizar todas as questões inflamatórias, como os princípios da inflamação, né? Dor, rubor, calor, tumor e perda de função, né? Mas o edema, né? A vermelhidão, né? Enfim, ele consegue minimizar um pouco tudo isso. Então, por isso que a gente associa, dá os dois juntos, certo? E aí, toma esse aqui, daqui a pouco passa 3 horas, está na hora desse aqui, passa 3 horas, está na hora desse aqui, daqui a pouco passa mais umas 6 horas, já está na hora desse de novo, e assim vai. Então, quando eu boto que o anti-inflamatório é de 8 em 8, de 8 em 8 por 3 dias, eu posso dizer para vocês que isso é o máximo. Isso é o máximo. É daí para menos. Eu sempre procuro trabalhar assim.
Para mim, o anti-inflamatório eu lido, é um veneno, eu tenho que ter atenção. Então, é daí para menos. Já tem paciente que eu digo, vai tomar de 12 em 12 por um dia. Um dia. Não, anti-inflamatório só para dar uma forcinha. Por um dia. Pronto, por um dia. Certo? Entenderam que é daí para menos, tá? Bom, ibuprofeno é uma opção. Um outro anti-inflamatório, como por exemplo a nimesulida, é também uma opção. Ela é proibida nos Estados Unidos, porque na verdade teve uma grande questão para aqueles anti-inflamatórios. Tu vê, a nimesulida é mais preferencial para COX-2. Digamos assim, se o paciente ele é asmático, o paciente diz na anamnese, eu tenho asma, a gente tem que perguntar, tu tem asma? E qual foi a última vez que tu teve uma crise de asma? Sim, eu era criança, estava no colégio, estava meio frio. Minha mãe disse que eu tenho asma. Isso um cara de 30 anos te dizendo isso. Aí tu diz, então tá legal. Então, posso te dar um anti-inflamatório. Mas na dúvida, eu vou dar a nimesulida, que é o mais indicado, dos menos indicados, que não é para dar anti-inflamatório para paciente asmático, porque paciente asmático tem justamente um dos efeitos adversos do anti-inflamatório é o broncoespasmo. E aí o paciente asmático tendo um broncoespasmo, aí né, a complicação está feita. Mas digamos que tenha que dar um anti-inflamatório, a gente daria nimesulida. Mas de preferência a gente não dá. Né? Por isso que eu pergunto sempre antes qual é a história da asma. Né? Se essa história desde criança, que a minha mãe disse que eu tenho, aí isso é uma coisa. Outra, tu perguntar qual foi o último episódio que tu teve, ele disse, não, semana passada, foram ali em casa, eu tomei um susto, cheguei ali, tinha uma pessoa caída na porta da minha casa, já me deu uma crise. Digo, então não é tão infrequente, não é tão incomum, né? Então eu não devo usar anti-inflamatório também. Mas o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo que a nimesulida ela é proibida nos Estados Unidos. Porque como um medicamento preferencial para COX-2, ele não incomoda tanto o estômago, né? Então tu consegue tomar nimesulida às vezes por 7 dias, por 10 dias, e o teu estômago fica uma beleza, não acontece nada. Mas eu tomo omeprazol junto. Legal. Não é para tomar anti-inflamatório por 10 dias, né? A não ser sob uma recomendação médica, mas vocês ou odontológica, vocês como dentista não podem dar anti-inflamatório por 10 dias, né? Não tem cabimento. Bom, existem uns medicamentos como por exemplo, esse aqui, que se chama Arcoxia. Esse aqui que é Arcoxia, que ele é totalmente ele não é preferencial para COX-2, ele é seletivo para COX-2, ele praticamente só atua na COX-2. Como esse outro aqui, que se chama Bextra, né? Ele é muito seletivo para COX-2. Ou seja, eles não causavam nenhuma repercussão no estômago. E todo mundo tem na família, tem gente que o outro que chamava Vioxx também. Todo mundo tem na família aquela pessoa que toma remédio por qualquer coisa. Ou que vai tomando remédio, uma dor nas costas, toca remédio, toca remédio, toca remédio. Pois bem, isso fez com que esses medicamentos que não incomodassem tanto o estômago, os pacientes ficavam tomando sem parar. Tomava 10 dias, dor na coluna, e 10 dias tomando, 15 dias. E começou a se associar o uso desses medicamentos a alterações cardiovasculares, né? E aí, por um bom tempo, esses medicamentos foram proibidos, né? Agora precisa ter receita de controle especial para prescrevê-los. Eles são belos medicamentos, como, por exemplo, também o Celebra, que são bons medicamentos para uso mais contínuo, né? Para uso mais, o Celecoxib, né? São para uso um pouco mais contínuo. A gente não precisa disso. Na odontologia a gente não precisa disso. No pós-operatório de cirurgia a gente não precisa disso. Desculpa, quando eu falo na odontologia eu digo na cirurgia odontológica. Mas, por exemplo, a gente pega um paciente com dor na articulação, com dor na ATM, com uma dor crônica, está incomodando, a gente pode lançar mão sim de um medicamento desse, que tu pode estender um pouquinho mais
Em vez de estender, em vez dos 3 dias, tu pode aí dar 10 dias. Tu pode estender um pouquinho mais, certo? Outro que pode ser estendido um pouquinho mais chama Meloxicam. Esse aqui é outro que também pode ser muito bom para DTM, que tu pode estender um pouquinho mais o seu uso. Todos esses medicamentos que eu botei aqui, que eu escrevi no Google aqui, eles são medicamentos mais seletivos para COX-2. E eles têm muito pouca repercussão no sistema gastrointestinal. E eles podem ser usados por mais tempo, certo? Eu falo isso porque ao mesmo tempo que eu quero tentar ser prático, eu não quero limitar, né? Eu tento nas aulas assim ser o mais prático possível. Faz isso, faz isso, faz isso. Mas eu não quero limitar, ainda mais, né? Vocês estão aprendendo, você tem que ver que existem muitas outras coisas e muitos outros caminhos, né? E a minha forma de tentar ser prático e selecionar os medicamentos que a gente mais usa é justamente para tentar me fazer entender, né? Mas o dentista não deve se formar e ser limitado a prescrever dois analgésicos, 2 anti-inflamatórios e acabou, né? O conhecimento segue, ele segue. E eu gostaria que vocês seguissem buscando, né? Eu posso ajudar. Acabei de mostrar algumas outras opções que existem e o porquê que a gente não usa. Mas eu diria que 99% das vezes, 99%, a gente usa ibuprofeno e nimesulida, né? E diclofenaco, tudo bem, diclofenaco. O resto, normalmente o pessoal não usa, né? Mas existe. Mas eu diria para vocês que para uso em 3 dias, diclofenaco, nimesulida e ibuprofeno está excelente. Não precisa dos outros. Não precisa dos outros, certo? E até porque para uma dor mais aguda, esses 3 aqui são os melhores. E o ibuprofeno melhor ainda, né? Excelente. O, são os melhores na relação custo-benefício, tá? Na relação custo-benefício, eu quero dizer. O Arcox é muito bom, né? Porém mais caro. Bom, nimesulida é um pouco mais preferencial para COX-2 e para paciente asmático não é para dar anti-inflamatório, mas se for dar, nimesulida. Ele é 100 miligramas de 12 em 12, certo? E por que você tem que saber? Porque às vezes o paciente vai chegar para vocês e vai dizer assim, ó, vocês estão com a receitinha de bolo, amoxicilina, ibuprofeno e paracetamol. Amoxicilina, ibuprofeno e paracetamol. Essa receitinha de bolo, todo mundo chega no 4º ano, ou chega no 5º ano e só sabe prescrever isso. Aí o paciente diz assim, eu sou alérgico à penicilina. Ah, tá. Tem que dar algum outro medicamento. Azitromicina, clindamicina, enfim. Ou ele diz para vocês, doutor, eu tenho nimesulida em casa, pode ser? Aí tu diz, pode. Tu tem nimesulida é de 100 miligramas de 12 em 12, tá? Aí tu escreve lá. Tu demonstra conhecimento pro teu paciente, certo? Ou ele diz assim, não, eu tenho um problema hepático, eu não vou poder tomar o paracetamol. Eu tenho dipirona, pode ser? Ah, pode. A tua dipirona é de 500 ou de 1? E não é de uma grama, é 1 grama. Eu tenho a de 1 é de 6 em 6. Por 2 dias eu encontro a verdura, né? Então, vão a fundo um pouco mais desses medicamentos depois, tá? O diclofenaco é outro que eu não costumo usar, tá? Mas é clássico o paciente dizer assim, eu tenho Voltaren em casa, que é o diclofenaco sódico, ou eu tenho Cataflan em casa. Bom, tu tem o de 50 ou o de 75? O de 50 é de 8 em 8, o de 75 é de 12 em 12, né? Esse é muito clássico também, muito comum. Esses 3 são os mais comuns. Os outros, né, não são tão comuns, mas podem ser utilizados. Mas eu repito, 99% das vezes, para dor aguda, dor de pós-cirúrgico, esses 3 estão excelentes, certo? Os outros pode ser usado num algum esquema terapêutico para uma dor mais crônica, né? Ou um paciente que tem uma gastrite, uma contraindicação, tem um outro que chama até Vimovo, que é um outro que me mostraram até faz pouco tempo, que também é muito bom para ele já vai com um medicamento de proteção gástrica, né? Ele tem o naproxeno, mas já tem um medicamento com proteção gástrica.
semelhante ao do grupo do omeprazol, né? Mas tu vê, ó, indicado para quê? Dores de artrite reumatoide, ou seja, dor crônica, aquela dor que é para isso que serve. A gente não usa esse tipo de medicamento para dor aguda, né? Mas dor aguda, esses três vocês vão estar muito bem servidos nesses três anti-inflamatórios não esteroides. Tá? Bom, esse aqui, Toragesic, esse aqui me salvou uma vez, eu estava com uma dor muito grande, eu estava com uma sinusite e estava descendo no aeroporto. O avião ia pousar, cada vez que ele pousava, o meu ouvido estourava de dor, uma dor que eu nunca senti, e botei esse medicamento é sublingual, né? Talvez vocês já tenham tomado, eu colocado embaixo da língua, e aliviou muito e muito rápido, por se a via sublingual. Então, normalmente a gente escreve assim o Toragesic, ele é uma baita opção como analgésico. A gente vai botar, esse aqui, vamos apagar isso aqui para não confundir. A gente vai escrever literalmente Toragesic, 10 miligramas. E aqui dá para escrever assim, ó. Aqui dá para escrever assim, dá para botar um frasco, até dá para botar um frasco se quiser, tá? Não vou dizer que está errado botar um frasco, mas eu digo para vocês que um frasco tem 10 comprimidos. Então dá para botar 10 comprimidos, tá? 10 comprimidos. E aí, para botar assim, colocar um comprimido sob a língua. E se o paciente, a gente imaginar que o paciente não vai entender o que é sob, a gente bota embaixo da língua, né? De 6 em 6 horas. 6 em 6. Tá? É 6 em 6 horas, é o Toragesic. E ele é embaixo da língua. Tem um efeito bom. Só que o problema é assim, ó, o Toragesic junto com um ibuprofeno e junto com um diclofenaco ou com uma nimesulida vai arrebentar o estômago do paciente. O Toragesic junto com um paracetamol, com uma dipirona, não tem sentido, não precisa. Então, o Toragesic eu uso, não é muito a rotina, porque eu gosto um pouco do efeito anti-edematoso que tem os anti-inflamatórios não esteroides que eu tinha mostrado antes, na formação do edema, né, do inchaço, né? E não uso tanto o Toragesic. Eu uso por exemplo, o paciente vem com uma dor de alveolite, quando eu mais uso. Ele vem com uma dor assim de alveolite, já tem 7 dias da cirurgia, já tem 5 dias da cirurgia, já não tem mais edema. É mais a questão da dor. E te diz assim, ó, eu estou tomando paracetamol e não adianta nada, está doendo. Então, junto com o antibiótico, que eu já falei que eu prescrevo para alveolite, eu uso o Toragesic, tá? Mas eu não vou esperar dele um efeito anti-inflamatório tão marcado nessa dose de 10 miligramas, um efeito anti-inflamatório tão marcado quanto aquele que eu encontro no ibuprofeno, na nimesulida e no diclofenaco. Eu vou encontrar nele um efeito analgésico excelente, melhor que a dipirona e melhor que o paracetamol. O efeito analgésico imediato, excelente, mas o efeito anti-inflamatório não é tão marcado quanto nos outros. E aí eu tenho que ver o que eu quero, né? Para prescrever é 10 miligramas de 6 em 6. Bom, e aí tem cirurgias bem mais pesadas, que tu tem grande descolamento, que tu faz, isso aqui é uma cirurgia, chama cirurgia paraendodôntica, tu cureta a lesão, né? Ali o feixe vascular, o nervo incisivo, né, que está no canal nasopalatino. Foi feita uma cirurgia, uma apsetomia, retroobturação, fechou e se espera que isso aqui vai dar um edema enorme, o paciente vai inchar, ele vai ficar um balão de inchado. Então, quando se espera isso, eu uso corticoide antes da cirurgia, porque eu já estou sabendo que a cirurgia vai ser pesada, eu espero um inchaço enorme. Por exemplo, se um paciente com uma cirurgia que eu fiz esse descolamento tão grande, que eu fiz essa curetagem tão extensa, certo? Dou Toragesic para ele. Se eu der Toragesic para ele, ele não vai ter muita dor, não. Mas vai ficar um balão de inchado.
mas não vai ter muita dor. Mas vai ficar uma bola, certo? Ok. Se eu der dipirona e ibuprofeno, ele vai ficar meia bola, não vai ficar tanto, e vai controlar a dor. E dipirona e ibuprofeno vai controlar bem a dor. É um esquema bom. E se eu der dipirona e ibuprofeno e antes da cirurgia eu der um corticoide em dose única, a famosa dexametasona que está sendo usada para o tratamento do Covid agora, né? Justamente pelo seu efeito anti-inflamatório e o efeito anti-edematoso. Se eu der antes, eu vou ter bola igual, não tanto, mas eu vou ter menos de meia bola, o inchaço, bola que eu quero dizer, um inchaço no rosto, bochechão, embaixo do olho, tudo inchado, tá? Vai inchar um pouco menos, não significa que não vai inchar, mas é um anti-inflamatório. Então, às vezes a gente usa, né? Tem cirurgias extensas também, de enxerto, por exemplo, tu tira osso de um lado, bota do outro, abre embaixo, abre em cima, tu espera um edema, e aí tu passa a considerar um corticoide, tá? Ou até um analgésico não, desculpa, um analgésico opioide. Não uso de rotina analgésico opioide. Não gosto de usar, mas é uma questão de preferência. Tem gente que usa, não gosto de usar. Muitas vezes não tem o efeito desejado. Muitas vezes pode dar algum grau de constipação, né, no paciente. Muitas vezes o paciente fica meio, né, dependente ou querendo sempre ficar utilizando. Tem um medicamento agora nos Estados Unidos, esqueci o nome. Eu vou lembrar o medicamento. O medicamento que eles estão até proibindo agora, porque está todo mundo dependente do medicamento. Era alguma coisa ticona. Até o final da aula eu vou lembrar do medicamento. Mas enfim, se quiser usar, às vezes o paciente diz assim, ó, diz para mim assim, eu não gosto de usar o Tilex, tá? O Tilex é paracetamol, tem 500 de paracetamol e 30 de codeína. Ele é de 6 em 6. Ele necessita um receituário de controle especial. Às vezes assim, ó, eu não uso, mas às vezes o paciente diz assim, ó, bah, Vinícius, posso tomar Tilex? Eu tenho em casa. Eu posso dizer duas coisas para ele. Eu posso dizer para ele, olha, eu posso dizer duas coisas para ele. Olha, pode, toma lá do jeito que tu sabe, lê a bula e toma. Ou pode, só um pouquinho, eu vou ler a bula aqui como é. Ou eu vou demonstrar que eu conheço o medicamento. Eu vou dizer, ah tá, tu tem o Tilex? O teu Tilex é de 7,5 ou 30? Ah, é o de 30. Teu de 30 é um de 6 em 6, tu toma por 2 dias, se dor forte. E eu tenho que saber que o Tilex tem paracetamol na sua fórmula. Todos esses medicamentos em associação eu tenho que saber. Porque se eu não souber, eu vou dizer, dá para tomar Tilex e paracetamol? Puxa, Tilex já tem paracetamol. Eu tenho que saber disso. Eu sou obrigado a saber disso como dentista, certo? Então ele pode ser usado sim. O de 7,5, o Tilex de 7,5 de codeína e nada é a mesma coisa. Se é para usar, uso de 30. O de 7,5 e 500 de paracetamol é a mesma coisa, né? O diclofenaco também com codeína pode ser utilizado, tramadol pode ser utilizado, tem de 50, de 6 em 6, né? Tem medicamento que mistura tramadol com, com paracetamol, como por exemplo o Ultra 7. Ultra 7, ele é, ó, olha aqui, ó. Cadê? Ele é paracetamol e tramadol. E às vezes tu tem algumas associações que tu não é obrigado a saber todas, ó, aqui está escrito aqui, ó, tramadol e paracetamol. Tu não é obrigado a saber todas, também tem medicamento que o paciente me fala. Quando ele me falou desse Vimovo, eu nunca tinha ouvido falar desse remédio. Eu, na hora, peguei o celular e fui olhar. Na frente dele. Não conheço os troços. Vou olhar. Ah, tá. Pode tomar, pode ser. Tranquilo, não tem problema. Mas tem alguns que quanto mais tiver na tua cabeça, melhor, né? Bom, tramadol pode ser utilizado, 50, mas são tudo opioides, né? Eles elevam o limiar da dor. Então, quer dizer, para o cara sentir dor, tem que ser uma dor mais forte.
mais forte, porque o limiar na consciência, na percepção da dor dele está elevado, está lá em cima, né? Então, digamos assim, que ele sentia numa condição normal, quando a dor chega no nível 3, ele sente. Quando ele toma um analgésico opioide, a dor precisa chegar no nível 7 para ele sentir. Porque a dor que está no 3, ele não sente nada. 4, tranquilo. 5, tudo beleza. A dor eleva o limiar da dor, entende? Então é uma opção, repito, não uso de rotina, mas é uma opção que se tem. Em hospital a gente usa morfina mesmo, na veia, EV, endovenosa, a gente usa a própria morfina. Usamos também o tramadol na veia, também é uma opção em hospital. E usamos também o cetorolaco, que é o Toragesic, também na veia, né? Outros, a gente vai cetoprofeno, a gente usa na veia, enfim. E o corticoide antes, a gente usa antes, eu gosto de usar antes, ele pode ser intramuscular ou via oral. Vocês vão ver que na faculdade a gente tem um intramuscular. O professor Roberto gosta muito de usar o intramuscular. O professor Roberto deu aula de anestésio para vocês, para alguns de vocês. Eu não gosto de usar o intramuscular por uma questão lógica. Vai uns de vocês tirar o siso lá comigo e o intramuscular não é no braço, certo? Então, já deu para entender onde é que é o intramuscular, é no glúteo, e eu não crio essa situação de, né, por mais profissional que seja, tem medicamento que é necessário ser, ninguém tá falando nada, levando para outro lado, mas eu tenho uma opção via oral que eu uso, que é 4 miligramas, eu uso 2 comprimidos de 4 miligramas, que tem o efeito semelhante, não trago nenhum prejuízo ao paciente e eu não crio nenhum tipo de situação. Não que, repito, né, dentro do profissionalismo não existe isso, mas existe a opção via oral. Bom, isso aqui é um abscesso, está sendo drenado, ou abscessos assim, que aí a gente entra na história dos antibióticos. Ou cirurgias muito extensas que, por mais que não estejam infeccionadas, eu já tinha mostrado isso, por mais que não estejam infeccionados, e isso é bem controverso, não há na literatura um consenso sobre o uso de antibiótico na ausência de uma infecção. Ou seja, muitas vezes, e isso eu confesso que a gente faz, e a gente tenta cada vez menos fazer, que é o uso pré-emptivo do antibiótico, que é tu, quer dizer assim, ó, tu vai dar antibiótico porque tu acha que se tu não der o antibiótico, vai infeccionar. Que coisa, né? Isso, sinceramente, não tem embasamento científico nem para um lado nem para o outro, nem para dar, nem para não dar. Mas, puxa, a percepção clínica que a gente tem na PUC, todos temos, é que tem situação que a gente está vendo que se não der, vai infeccionar e vai infeccionar mesmo. E com o tempo, mas isso realmente dificilmente se consegue comprovar cientificamente. Então isso a gente ainda faz, mas faz cada vez menos, né? Pela questão de resistência, do uso do antibiótico, que é uma questão que tem que ser levada muito a sério, né? Ainda mais quando a gente trabalha em um hospital e vê que às vezes tem bactérias super resistentes que não reagem e não respondem a nenhum tipo de antibiótico, tá? O clássico que a gente vai usar é a amoxicilina. A amoxicilina é 500 de 8 em 8. Mas existe a amoxicilina de 875, que essa é de 12 em 12. Suspensão oral, enfim, isso que a gente vai ver. Agora o detalhe é o seguinte. A amoxicilina, que é muito clássico de vocês prescreverem, né? A gente vai botar lá a amoxicilina 500 miligramas. Aqui é um pequeno detalhe, tá? Porque a amoxicilina é cápsula, não é comprimido. Aqui é cápsula. E aí é de 8 em 8. De 8 em 8, tá? De 8 em 8 horas. Por 7 dias. Por 7 dias. Aqui eu tenho que botar o tempo que vai levar para tomar, né? Eu não posso igual ou enquanto. Não, por 7 dias. Pode ser 10 dias, pode ser 14. Tá? Tu vê, aqui é cápsula, aqui é comprimido, pode ser drágia,
Se for algum outro medicamento, né? Então, dá um pouco, medicamento X, tarará, a gente vai botar Dragia, que é um comprimento revestido. Normalmente a gente procura saber, né, se é cápsula, se é comprimido, ou se a gente está na dúvida, tia. Não vejo como um problema. Não sei o que a Maria Marta falou para vocês, mas tu pode botar unidades. Tu pode botar para não te comprometer. Tu pode botar o... Bom, eu não vou falar o... Porque de preferência a gente não deve abreviar, né? Mas, enfim, saber se é cápsula, se é comprimido, se é Dragia, também saber o que eu estou usando melhor. A amoxicilina é cápsula, tá? E ela pode ser de 500 ou de 875. Se for de 875 é de 12 em 12, se for de 500 é de 8 em 8. Se o cara for alérgico ou se for por bactérias resistentes, a gente pode usar a amoxicilina com clavulanato de potássio, que é 500 de amoxicilina e 125 de clavulanato de potássio. E é junto, no mesmo comprimido, né? É comprimido aqui nesse caso. Ou 875 mais 125 de clavulanato de 12 em 12. O clavulanato de potássio, ele atua contra as bactérias que destroem o anel beta-lactâmico da amoxicilina, né? Contra essas enzimas que são chamadas de beta-lactamases, que destroem a amoxicilina. Então, basicamente, ele atua contra essas enzimas, essas beta-lactamases que são liberadas basicamente por bactérias anaeróbias, por bactérias gram-negativas, nas quais a amoxicilina não tem um efeito satisfatório. O clavulanato de potássio destrói essas enzimas e permite a ação da amoxicilina. Então, geralmente, quando o paciente tem algum tipo de resistência, principalmente por produção de beta-lactamase, né? O anel beta-lactâmico é a base da amoxicilina, né? E o clavulanato ajuda. Assim como no bloco pode ser usado ampicilina com sulbactam, e em hospital tem outros tipos de associações também que podem ser utilizadas, mas essa aqui é bem clássica. Azitromicina é um comprimido por dia, tá? É um por dia, por 3 a 5 dias. Normalmente a gente usa por 3 dias. Um por dia por 3 dias. Tem um problema que justamente por essa facilidade de uso, por ser usada de forma tão fácil, é um só por dia, por 3 dias e está pronto. Eu não preciso tomar uma de 8 em 8 por uma semana. Justamente por essa facilidade de uso, muita gente desenvolveu resistência à azitromicina, né? Mas é uma opção, uma boa opção. Né? Para o tratamento do Covid, agora está sendo dada uma por dia, por 5 dias. Em associação, né? A clindamicina, para paciente alérgico, também a penicilina, tem uma boa penetração no osso. Ela é boa, um bom antibiótico. Aí tem muita variação. Eu posso usar 300 de 6 em 6, eu posso usar 300 de 8 em 8, eu posso usar 600 de 6 em 6 ou 600 de 8 em 8. Eu posso usar como eu achar melhor, certo? Mas é cápsula também, né, de 300. Eu posso botar duas de 300, de 6 em 6, enfim, eu posso fazer conforme a intensidade da infecção, né? Como é que eu vou saber a intensidade da infecção? Eu consigo ver o grau de comprometimento sistêmico do paciente, se ele tem febre, se ele tem dificuldade de comer, se ele tem dificuldade de respirar, se ele está abrindo bem a boca, né? Aí tu vai definindo alguns parâmetros para ver a gravidade da infecção. Se é uma infecção leve, moderada ou grave, né? E aí tu vai associando. O metronidazol, vocês vão ver na periodontia, ou já estão vendo, que basicamente atua contra bactérias anaeróbias. Normalmente a gente não usa sozinho, a gente usa amoxicilina, 500, de 8 em 8, e metronidazol 400 de 8 em 8. A diferença é o seguinte, é que quando a gente bota a amoxicilina, a gente faz assim, amoxicilina, eu boto um símbolozinho demais, tá? Amoxicilina mais flavulanato de potássio. Tarará. Aí eu boto entre parênteses 500 mais 125 miligramas. Aí eu boto um traço e boto 21 comprimidos. E eu faço assim, certo? Ou eu vou botar 875 mais 125.
tá? Isso aqui é clavulanato de potássio. Aqui, né? Agora, quando eu vou prescrever metronidazol junto com a amoxicilina, não é no mesmo comprimido, né? Então, é a amoxicilina de 500, tararararará, tomar, tararararará. E aí embaixo, metronidazol de 400, entenderam? Quando eu digo assim, ó, às vezes a gente diz assim, vamos dar amoxicilina com metronidazol para esse caso. Ou a gente diz, não, agora vamos dar amoxicilina com clavulanato. São coisas diferentes, tá? Um é no mesmo comprimido, o outro são duas, é uma associação que a gente está fazendo de forma separada. E isso aqui atua muito bem em bactérias periodontais. Eu estava com um caso agora, não baixei para o computador agora. Não baixei. E, bom, não vou poder mostrar. Uma hora eu mostro. Que eu fiz essa associação recentemente. Não é tão comum, mas eu acabei de fazer. E a outra coisa que a gente pode usar para lesões assim, né? Tem opções, Oncilon, Decadron, enfim, mas a clorexidine, digluconato de clorexidine, a gente pode usar, ajuda e a gente deve prescrever dessa forma. A gente vai escrever assim, ó, digluconato de clorexidine, 0,12%, e vai botar um traço e vai botar 250 ml. Tem gente que vai botar aqui, em vez de botar 250 ml, vai botar um frasco. Um frasco tem 250 ml. Então bota 250 ml. A gente vai botar lavar a região 2 vezes. 2 vezes por dia, por 1 minuto, durante 5 dias, 30 minutos após escovar os dentes. Tá? É assim que a gente deve fazer, digluconato de clorexidine, que é o Periogard, que é o Noplaque, enfim, que é aqueles que pode ser usado até no pós-operatório, alguma situação de afta, alguma situação de, de úlcera traumática, enfim, tu pode usar para evitar uma infecção secundária sobre essa exposição de tecido conjuntivo e evitar com isso que se perpetue essa ulceração, né? Seja uma ulceração aftosa recorrente, né? Uma afta, ou uma ulceração traumática causada pela broca durante a exodontia deste dente aqui, certo? Então se prescreve assim, clorexidine, é uma opção. Outras opções, temos como prescrição a paciente que está com essa prótese, a gente olha isso aqui, tu procura saber o que é, uma das formas que tu tem é pegar uma gaze e raspar, e todas essas lesões em forma de placa, vocês talvez tenham feito semiologia, não sei, mas vão ver depois na estomatologia que lesões em forma de placa, que tu passa uma gaze, lesões esbranquiçadas em forma de placa, que tu passa uma gaze, ela sai raspando e deixa um leito eritematoso, compatível então, né, com candidíase e pseudomembranose, né? E uma das formas de tratamento é a anistatina, né? Pode ser usado gel, miconazol gel, pode, mas é uma das formas de anistatina, solução oral, 100 mil unidades internacionais, e que o paciente não só usou anistatina, né, em uma semana, como melhorou, e tem que usar 5 vezes por dia, sem a prótese, de preferência, que se a gente não escreve na receita que é sem a prótese, o paciente bota a anistatina com a prótese, não adianta nada, né? E 5 vezes por dia, e a gente bota não engolir, tem gente que manda engolir, mas quando tem candidíase já lá na orofaringe, né? Mas a gente não precisa engolir nesse caso, né? E tenta deixar durante 1 minuto, deixar durante um tempo ali. E essa prótese a gente manda botar num copo de água com 5 gotinhas, uma colherinha de sopa, pouquinho, de colherinha de sopa não, desculpa, uma colherinha mínima de chá, rasa de chá, que seja, de água sanitária para poder desinfetar essa prótese. E, por fim, para finalizar, está acabando, isso aqui é o chão da faculdade, vocês estão vendo, os pacientes que vocês vão atender, que vão chegar e dizer assim, ó, senhora, o que a senhora toma de remédio? Se ela diz assim, ó, olha, eu tomo um monte, quais? Não sei.
Se ela te diz não sei, tu diz assim, ó, tudo bem, senhora, a gente vai avaliar, a gente vai fazer a radiografia, mas a gente vai fazer as tuas cirurgias só na semana que vem. Tu me traga a lista de remédio que a senhora toma. Ela não trouxe a lista, ela trouxe os remédios mesmo, facilitou para ela. E aí a gente tem que entender tudo que ela toma, saber tudo que ela toma para poder fazer o procedimento, né? Se o paciente diz, por exemplo, que é asmático, que eu falei que o paciente tem asma e que usa a bombinha, o broncodilatador com frequência, eu tenho que também pedir para o paciente trazer na consulta. Então, tu vê, o paciente toma aqui omeprazol, a gente, opa, a senhora incomoda o estômago? Ah, pá, eu tomo omeprazol todo dia de manhã, porque a dose é para tomar todo dia de manhã. 20 miligramas de manhã antes do café. Se ela toma, eu já tenho que abrir o olho. Opa, então eu não posso dar anti-inflamatório nessa senhora, só um pouquinho. Quando a senhora tem uma dor na coluna, quando a senhora toma um ibuprofeno, incomoda o estômago, e ela pode te dizer duas coisas. Não, eu tomo às vezes ibuprofeno ou e não me incomoda. Aí até posso usar, mas eu posso usar de 12 em 12, por um dia, por 2 dias. Ou ela pode dizer assim, ó, olha, doutor, toda vez que eu tomo ibuprofeno, o estômago me arrebenta. Não vou usar. Posso considerar, dependendo da cirurgia, dar um corticóide no pré-operatório. Ou ela pode dizer assim, ibu, o quê? Aí tu diz assim, tá bem, senhora, esquece, não vamos usar. Na dúvida, não use. Certo? Bom, enfim, digamos aqui, por exemplo, Donarém. Eu, neste momento, eu não sei o que, para que é o Donarém. Eu não sei. Não tem vergonha nenhuma de eu pegar o celular na frente do paciente ou de perguntar para ele para que é o Donarém. Eu agora estou dizendo que eu não sei. Não sei. Vamos lá ver. Na internet, em aplicativos de medicamento, eu tenho que saber o que é. Certo? Eu tenho que saber. Tá? E a enalapril, sei que é enalapril, enfim, eu tenho que saber tudo que ele toma, de pirona, tá toda hora ele tá com dor paracetamol, de pirona, né? Esse aqui eu acho que é para também não vou dizer o que é, o que eu acho que é, mas eu acho que é, bom, enfim, na dúvida vai na internet, tá? Entenderam? Tem que olhar e tem que ver tudo. Os mais comuns que os pacientes te dizem é Marevan ou varfarina. Se a gente ouve essas palavras, a gente tem que abrir um alerta, porque isso é um anticoagulante. É um anticoagulante. E aí, normalmente o paciente que toma isso, ele sabe o RNI que ele tem. RNI é Relação Normatizada Internacional. Normalmente, em paciente ASA 1, a classificação ASA é da Associação Americana dos Anestesiologistas. O paciente ASA 1 é o paciente rígido, é o paciente que não tem alteração nenhuma. Né? O paciente ASA 4, ele já está todo arrebentado, ele já tem diabetes descompensada, cardiopata, hipertensão, hipertireoidismo, ele já tem tudo e não devo tocar nele em cirurgia nenhuma, porque ele é um paciente ASA 4. Tá? Ele já tem alterações que são incapacitantes. Tá? Então, quando o paciente toma, quanto é que está o RNI da senhora? Ela vai saber quanto é que está o RNI, porque ela faz. O meu RNI é 2. 2 vai sangrar um pouco mais, vamos ver se eu posso fazer uma cirurgia leve, uma cirurgia grande, vamos pensar. Tenho que saber. Né? Esse aqui, paciente tomava varfarina e não parou com varfarina. Eu mostrei isso aqui. Isso é uma semana depois, isso foi eu que fiz. E por que ele não parou? Porque o cardiologista não deixou ele parar. Né? E aí eu peguei e a gente usou esponja de fibrina, fechei em primeira intenção, eu fiz o diabo aqui. E olha aqui, ó. Isso aqui ficou a semana toda sangrando, uma semana depois continuava sangrando. Um RNI 3,5 que ele tinha aqui. Tá? Então, isso não para de sangrar. Certo? Então tem que saber. Tem que saber quando é que está o RNI. O RNI ASA 1 é 1. Tá? RNI acima de 3, ligar um alerta altíssimo. Acima de 2, ligar um alerta dependendo da cirurgia que tu vai fazer. Certo? Uma opção que tu tem é trocar para heparina. Tu pode fazer uma troca para heparina, que a meia-vida da varfarina, por exemplo, para ela sair, para ela perder o seu efeito de forma significativa, a varfarina tu tinha que parar uns 5 dias antes da cirurgia. E aí o paciente às vezes fica descoberto da anticoagulação
E às vezes está tomando varfarina porque é um paciente de risco para um infarto agudo do miocárdio, ou um paciente que teve um AVC, né? Ou paciente de risco para ter um AVC, né? Por esclerose, por tromboesclerose, né? Das artérias, né? Então, às vezes, a gente pode falar com o médico e trocar. Não a gente, mas o médico, a gente manda uma carta para o médico do paciente, trocar por heparina, que a heparina, ela tem uma meia-vida aqui em 12 horas, só que o paciente faz injeção na barriga, né? Faz injeção no lado do umbigo, subcutâneo, e tem uma meia-vida de 12 horas e ele fica descoberto por um período. 12 horas antes da cirurgia, 12 horas depois ele fica descoberto. Descoberto da anticoagulação, eu quero dizer, tá? Mas isso é uma forma de se fazer. AS. Paciente que toma AS é comum, paciente que toma AS infantil ou Somalgin, AS de 100 ou de 200 miligramas por dia, tá? Não precisa parar a AS para as nossas cirurgias. Não precisa, tá? Às vezes o paciente toma AS e o clopidogrel junto. Esse vai aparecer aqui, junto os dois. Ele também é um antiagregante plaquetário, assim como a AS. Os dois são às vezes eles tomam os dois juntos, né? Depende da cirurgia, não precisa parar também com nenhum dos dois. Depende da cirurgia, não precisa parar com nenhum dos dois. Depender, mas é a cirurgia que tu vai tirar todos os dentes da boca, que não sei o quê. Bom, aí tu não tira todos os dentes da boca, aí tu tira um dente por vez, vai fazendo devagarinho, né? Porque é um paciente que requer um cuidado especial. Mas eu quero, porque eu vou tirar tudo, que é uma vez só, que eu... Tá, então tu tem que falar com o médico e vamos, de repente, tentar suspender um dos dois, né? Mas aí falando com o médico. Mas, normalmente, assim, não precisa parar, né? Com a S, não. Com o clopidogrel também não. Mas com os dois juntos, que às vezes o paciente toma os dois, depende da cirurgia. Simvastatina, colesterol, né? Também tem que estar na cabeça. Hidroclorotiazida, clássico. O paciente tomar hidroclorotiazida, que é um diurético, né? E isso vocês vão aprendendo, que vocês vão ouvindo o medicamento. Quando a gente fala na anamnese que o paciente toma hidroclorotiazida, tu diz, e a pressão da senhora como é que anda? Fui no posto, medi. Não medi, então vamos verificar agora, vamos fazer a aferição agora. É um medicamento que vocês vão ouvir falar bastante. Enalapril também, captopril também, vocês vão ouvir falar bastante, antihipertensivos, né? Propanolol, que também é um beta-bloqueador, diminui o débito cardíaco, né? Diminui essa frequência cardíaca. São medicamentos que vocês vão ouvir falar. Metformina é clássico. Se vocês ouvirem falar em metformina, vocês já têm que ligar na chavezinha na cabeça que tem que perguntar. E a glicemia, como é que anda? E a diabetes? Às vezes a gente pergunta assim, e a diabetes? Porque a gente já pergunta de uma forma mais direta para a gente entender. E era 200 e pouco. 200 e pouco. Então vamos verificar. Vamos pegar lá o HGT lá, vamos pegar e vamos medir e vamos verificar. HGT significa hemoglicoteste. A gente vai fazer a verificação, né? E vai ver. O normal é para estar entre 70 a 100, 110. Só que às vezes o paciente tá controlado, mas tá fazendo uma luta que tá com 170, mas tu olha o paciente se esforçando e tal, e 170 dá para fazer. Para aquele paciente 170 é isso, né? Ou às vezes assim, tá 200, 200 é alto, mas 200 é alto, mas o dente está caindo da boca, o dente está preso só na gengiva ali, assoprar o dente ele vai cair. Vai, passa, né? Mas às vezes está 200 e é um dente que está incluso, tá? Tem que fazer um retalho, uma osteotomia gigante, não dá, não dá. Cartinha para o médico, vai compensar, vai regular essa tua alimentação, vai ajeitar, né? Então são medicamentos que tu ouve na anamnese, a metformina já tem que ligar o alerta. Então todos esses medicamentos aqui é importante que vocês possam dar uma olhada na bula, ver para que serve, porque são medicamentos que vocês vão ouvir com muita frequência nas anamneses dos pacientes que vocês vão fazer, certo? Bom, então falei demais para variar, mas procurei, né, passar o máximo que eu pude aí nesse semestre. Qualquer dúvida me perguntem, né, porque a gente vai se ver, acho que em setembro, mas me perguntem a hora que quiserem aí, porque a gente vai estar por aí, né, não tem para onde viajar mesmo. Então, é só me perguntar, mandar e-mail, mensagem,
E aí a gente responde aí, né, nesse período aí. Depois, se tem mais uma outra aula ou não, perguntar para o... Pô, eu devia ter salvado aqui. Perguntar para falar com o Clayton, se tem o contato do Clayton. As notas daquela atividade eu passei para o Clayton e, e o Clayton pode também responder para vocês depois se que momento que ele vai publicar ou não, também não sei, certo? Qualquer coisa, ficamos à disposição. Então, um abraço e boa noite.